Irmãos e irmãs, a pandemia que está a condicionar todo o planeta coloca-nos diante da evidência do dom precioso que é a vida humana e de todas as capacidades de que somos capazes para a defender, mas igualmente da fragilidade do nosso ser individual, das nossas realizações sociais, políticas, económicas e científicas, bem como do próprio mundo em que habitamos, que, de certo modo, entrou em parálise quando isto chegou. Celebrar diante de Deus aqueles que partiram como vítimas diretas e indiretas da pandemia significa reconhecê-los, não apenas como números de uma estatística, mas como criaturas amadas de Deus, abrindo-se a um itinerário de vida que vai para além daquilo que conhecemos e podemos nesta terra. Com aqueles e aquelas que nos deixaram, recordamos também quantos os acompanharam. Acompanharam-no de mais perto na derradeira etapa da vida. A maior parte deles nos hospitais e nos lares, mas muitos no isolamento de suas casas. Os profissionais de saúde, os investigadores, os cuidadores e colaboradores de tantas profissões e os que assumem a responsabilidade de organizar todo este esforço. A sua dedicação, esforço, inteligência e abnegação são a expressão do apreço da nossa sociedade pela vida e de quanto está disposta a investir para defendê-la, apoiá-la, embora tantas vezes não sejamos coerentes com estes objetivos. Além disso, a crise tem-nos mostrado que o sofrimento e a morte não podem ser confinados e que só juntos, com o esforço e a responsabilidade de todos, podemos construir um mundo aceitável para todos em que nos cuidemos mutuamente. Assim como a dimensão do sofrimento e da morte são universais, assim também deve ser a defesa e o cuidado dela. Quem dera que sejamos capazes, como país e como humanidade, de manter esta hierarquia de valores, de proximidade e verdadeira misericórdia para com a fragilidade, tantas vezes dramática, da nossa condição humana e do planeta que habitamos. Se aprendermos desta epidemia a cuidar uns dos outros e juntos deste mundo, teremos feito justiça e boa memória dos que partiram e dos esforços de quantos os acompanharam na última etapa da vida nesta terra. No entanto, mesmo envidando todos os esforços, chegamos sempre à conclusão de que eles são limitados e, a um certo ponto, param, não podem ir mais além. Aceitar que a vida das pessoas e do planeta é sempre delicada e finita é uma limitação, é uma lição desta crise que vivemos. Aceitar e integrar esta finitude no projeto de vida com sentido é a mensagem que nos trazem as leituras que acabamos de proclamar nesta Eucaristia. A primeira leitura, tirada do livro de Job, certamente uma das obras-primas da tradição literária da humanidade, traz-nos o grito, não de um filósofo distante, mas da dura e dramática realidade de um homem justo e de sucesso, subitamente atingido por uma série de desgraças, vítima, finalmente, depois de ver destruída e destroçada a sua família e os seus bens, vê-se vítima de uma doença destrutiva que o isola e diante da perspectiva inevitável da morte. É bem a imagem de tantos homens e mulheres nestes últimos meses, mas sempre, cedo ou tarde, de um modo ou de outro, de toda a natureza humana. Embora conheça que não é perfeito, Job não aceita a ideia de que as suas desgraças são um castigo de Deus, como sugerem aqueles que observam e julgam, apontando o dedo, mas nunca estendendo a mão amiga.
Não teoriza nem a injustiça, nem a dor, mas sente-as dramaticamente na carne. O seu grito ecoa por toda a humanidade e por todos os tempos, como aflição, como protesto, como rebeldia e, finalmente, como paradoxal confiança. Eu sei que o meu Redentor vive e, por último, sobre o pó se elevará. Mesmo que desfeita seja a minha pele, na minha própria carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, os meus olhos o hão de contemplar e não como um estranho. O seu grito é ao mesmo tempo de protesto pela situação aflitiva em que se encontra, de perplexidade, de incompreensão de si próprio e de Deus, mas igualmente de proclamação de uma confiança que nem ele sabe bem como exprimir, mas apenas gritar na sua dor. É como o grito de uma criança que nem sabe a razão porque chora, mas chora porque sabe que a mãe ouve. É esse grito de toda a humanidade que não se conforma nem resigna, mas que se esforça por cuidar e amparar a vida em todos os seus momentos e por encontrar sentido na luta por superar todas as crises que vai experimentando. Esse é o Job. Até o fim da existência, Job não é um resignado, mas um lutador. Não é um acomodado, nem um iludido com falsas esperanças, nem acomodado a soluções e explicações fáceis, mas um peregrino da verdade, da justiça, da vida. Esta é bem a imagem digna da humanidade que sonhamos. Por outro lado, ele percebe que a vida é um dom absoluto e não apenas uma conquista. Ninguém paga o bilhete de entrada, nem a viagem de saída. Tudo é um milagre do cuidar e do amparar. Nascemos e sobrevivemos pela ação de outros que cuidaram de nós, porque senão não seríamos viáveis. Foram eles que nos acompanharam no desabrochar da nossa vida. Ao sentir a proximidade de concluir o percurso existencial, Job percebe que o que se segue já não pode ser o resultado do engenho, nem sequer do carinho humano. Por isso grita, argumenta e pede a Deus que faça jus ao seu nome de justo e misericordioso e que se revele como Criador e Cuidador da sua fragilidade, como ser por ele criado. Esta é a dupla mensagem que Job nos deixa: investigar, procurar, interrogar-se, cuidar, mas ao mesmo tempo confiar, abrir-se a um mundo onde só se pode ser conduzido pela mão poderosa e carinhosa de Deus. É isso também que nos dizem as irmãs de Lázaro, que nos fala a leitura do Evangelho. É um texto, é todo ele simbólico, mas muito real, da situação de cada um e de cada uma de nós. Estas irmãs têm consciência de que a vida é o dom primeiro e fundamental de Deus. Sabem também que Deus se manifestou amigo e próximo em Jesus, que era amigo de família, que eles tinham convidado para casa, que tantas vezes tinha partilhado com eles o pão de cada dia. Quando o irmão adoeceu, tinham-lhe mandado dizer: Lázaro, aquele de quem és amigo, está doente. Não dizem Lázaro simplesmente o teu amigo, de quem tu és amigo, está doente. Por isso, quando Jesus chega, 3 dias depois da morte de Lázaro, exclamam em tom de luto, de onde não está isento uma confiança ferida de crítica velada. Se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Quantas pessoas não têm tido esta experiência nestes dias à beira de um túmulo dos seus queridos? Porque a Deus que o amava não atuou. Porque é que se mantém silencioso e parece à distância? Diante da dor das irmãs e da evidência do amigo morto, diz o evangelista que Jesus se comoveu profundamente e em seguida que chorou.
Essa é a expressão de Jesus, um como nós, que passou pelas nossas dores, pelas nossas perplexidades, e que grita ao Pai, até porque me abandonaste. Esse é o sentir de Jesus perante o sofrimento e a morte. Ele sabe, por experiência própria, o que é o sofrimento e a morte. Ama esta família amiga, que somos nós todos, cujo irmão morreu e partilha o nosso luto, a nossa dor e lágrimas, como fez ao longo de toda a sua vida, com os doentes, os excluídos e os pecadores. Porque era um homem sensível, sentiu a fome da multidão. Porque sabia o que era a dor, aproximava-se dos feridos, dos doentes, porque era alguém que via e sentia o sentido da vida, aproximava-se daqueles que não tinham esperança. Mas não veio apenas para chorar e partilhar a nossa morte. Veio para abrir as portas dessa prisão e grita, diz o evangelista, profundamente perturbado, diante do túmulo que em breve ele próprio experimentará. Retirem essa pedra, diz. Retirem o obstáculo desse túmulo, que é desse horror de separação e rejeição, como diziam as irmãs, já cheira mal, é já o quarto dia. Aqueles que nós amamos estão fechados lá no outro mundo. É essa porta que Jesus diz, essa pedra que é preciso arrancar. À voz de Jesus, o morto sai vivo. Mas o que a família vê, que nós vemos, e nos causa perturbação, e há ainda um morto, envolto em faixas e em ligaduras, que são esse o modo humano de encerrar os defuntos na prisão subterrânea da morte e longe da nossa convivência. Mas Jesus não vê assim os seus amigos que passaram desta vida. Por isso dá outra indicação fundamental para esta família amiga e em luto. Desatem essas ligaduras, deixem-no ir. Não teimem em ver aqueles que já partiram simplesmente com o vosso sentir, o vosso saber, o vosso poder. Deus é maior, mais poderoso, mais carinhoso do que vós. Aquilo que vocês sentem como amor uns pelos outros é só o reflexo de quanto Deus vos ama. Vós já não controlais o caminho dos vossos queridos que partiram, mas eles estão nas mãos do Pai do céu. Cuidastes deles até aqui, mas o amor do Pai é maior do que o vosso e cuida deles por caminhos novos e transformados. Deixai-os ir em paz. Conservai a memória deles com carinho. Continuai o bem que eles fizeram. Sede misericordiosos com as suas faltas e limites. E limpai da vossa mente os litígios e feridas que vos ficaram. Pois é assim que Deus faz com eles e faz convosco. Hoje, no meio da pandemia, celebrando a memória daqueles que partiram, Jesus vem visitar as nossas famílias feridas pela saudade, particularmente daqueles que hoje choram os seus queridos. E em muitos casos que estão sob o peso de não terem podido dar-lhes a presença e a assistência que desejavam. Tolhidas pelo luto que não puderam fazer e que ainda dói. Como em casa de Lázaro, ele que passou pela morte e está vivo para sempre, vem trazer-nos o conforto da sua presença amiga e abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para a grandeza do poder e do amor do Senhor, o Criador, o Pai do céu. Penso que ele continua a sugerir ao nosso coração algo assim. Vinde a mim, vós todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde vós que experimentais a dor e a doença nos hospitais, nos lares das famílias. Vós que assistis os doentes até à exaustão e ao desânimo, e que sois as minhas mãos para levantar, cuidar e acarinhar. Vós que não suportais mais os confinamentos e limitações, que sentis o desejo irrefriável da liberdade, da companhia e da festa. Aprendei de mim a cuidar uns dos outros, com responsabilidade, com competência e generosidade. Sede portadores de vida e de bem e procurai não transmitir o mal a ninguém.
mas ajudai quem precisa e partilhai com aqueles que não têm. Conservai a memória dos vossos queridos com quem partilhastes a vida. Eu partilho e enxugo as lágrimas da vossa saudade, pois o Pai do céu é que cuida deles, com mão forte, fiel e misericordiosa. Não vivais angustiados com a vossa vida e o vosso futuro. Eu estarei sempre convosco, mesmo quando vos sentirdes sós e abandonados. Tende confiança e cuidai uns dos outros e vencereis esta crise, como construtores de um mundo mais justo, mais fraterno e mais em paz. E sereis peregrinos de uma cidade nova e de um novo mundo, onde vos preparo o banquete da vida que não tem fim. Amém.